Oi, gente, professora Viviane. A aula de hoje é sobre fundamentos da citologia. Você com certeza já ouviu falar em algo dessa aula. Já, com certeza, já viu sobre a célula, membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Esses conteúdos eles já foram vistos em algum momento enquanto estudante, até porque biologia e ciências fala sobre a vida. E para falar da vida, nós temos que falar da célula. E esse conteúdo, ele está dentro de fundamentos da citologia, sendo que nessa aula nós também vamos vamos aprender a diferenciar a célula procariótica da célula eucariótica. Então vem comigo, vamos aprender direitinho esse conteúdo. Para falarmos de citologia, nós precisamos falar de microscópio. E aqui eu coloquei alguns cientistas quem primeiro deu vida a esse instrumento tão importante de hoje. Zacarias Janssen, ele foi o primeiro que construiu o microscópio. Isso foi por volta de 1591. Só que foi Van Leeuwenhoek que observou materiais biológicos, como embriões de plantas, glóbulos vermelhos, espermatozoides. Leeuwenhoek, como ele observou várias dessas estruturas, e muitos hoje são conhecidos como micro-organismos, muitos seres que ele visualizou, ele foi conhecido como o descobridor dos micróbios. Robert Hooke, ele observou fatias de cortiça, cujas cavidades foram denominadas de células. Então, ele é o responsável pelo termo célula. Ele foi muito mais além, porque ele construiu um microscópio de duas lentes, uma lente objetiva, que fica próxima do objeto, e uma lente chamada de ocular, que fica próxima do olho humano. E esse microscópio ficou conhecido como microscópio composto. A cortiça, que inclusive está sendo representada aqui nesta imagem, ela é extraída da casca de algumas árvores e ela é utilizada muito na fabricação de rolhas. Então, ele verificou que esse material ele tinha uma baixa densidade, porque ele apresentava inúmeros poros. E cada poro desse, ele denominou de célula. Então, cada buraquinho para ele era uma célula, enquanto esses buraquinhos, na verdade, estavam apenas sendo delimitados pela parede celular. Então, aqui são as famosas fatias de cortiça. Graças ao descobrimento do microscópio, e ali os cientistas eu coloquei somente os microscópios mais simples, né? Os primeiros que surgiram, nós temos vários outros, microscópio óptico, eletrônico de transmissão, eletrônico de varredura, que são bem potentes. Somente depois do surgimento desses microscópios foi possível visualizar várias estruturas celulares. Foi possível visualizar, por exemplo, que a célula ela é delimitada por uma finíssima película, que é conhecida como membrana plasmática. E no caso das células vegetais, além dessa membrana plasmática, tem também um envoltório externo, que é conhecido como parede celular. Dentro dessas células tem uma estrutura ovoide chamada de núcleo, no caso das células eucarióticas, que nós vamos já ver. E lá dentro desse núcleo nós vamos ter os cromossomos. Esses cromossomos, eles são responsáveis pela transmissão das nossas características hereditárias. E o restante desse fluido celular, onde o núcleo está localizado, é conhecido como o citoplasma. No citoplasma, nós temos vários pequenos órgãos, entre aspas, que na verdade não são órgãos. É como se fossem, porque cada um tem uma função, né? Uma finalidade específica. E eles são denominados de organelas. Nós vamos estudar nesse material, nessa aula de Fundamentos da Citologia, todas essas organelas, as principais presentes nas células procarióticas, eucarióticas vegetais, eucarióticas animais, e são esses slides subsequentes que eu vou mostrar. Mas antes, vamos conhecer mais dois cientistas. Eles propuseram a teoria celular, que é uma teoria que é formada por três premissas. Estes dois cientistas são Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Matthias Schleiden ele lançou a ideia de que todas as plantas são constituídas por células. Schwann já lançou a mesma ideia, só que para os animais, dizendo que todos os animais são constituídos por células. E essas três premissas sobre a teoria celular diz o seguinte: todos os seres vivos são formados por células. As suas atividades essenciais do organismo ocorrem no interior das células. E as novas células, elas são formadas a partir de células pré-existentes, ou seja, a partir da divisão celular. O microscópio eletrônico, ele possibilitou a revelação da existência de dois tipos de células, que são as células procarióticas
e as células eucarióticas. Essas procarióticas são típicas de bactérias e arqueias, e essas eucarióticas elas estão presentes em todos os demais seres vivos, como nos protozoários, fungos, algas, plantas e também nos animais. Essas células procarióticas, elas são mais simples, então elas vão ter o citoplasma sem estruturas membranosas, e elas também não vão ter o núcleo organizado com uma membrana nuclear. Então, ela tem o DNA dela, que forma o cromossomo, entre aspas, aqui disperso no citoplasma, solto. E esse cromossomo bacteriano, ele vai se concentrar em toda essa região aqui, que é chamada de nucleoide. Já as células eucarióticas, elas vão ter um citoplasma repleto de estruturas membranosas, e uma dessas estruturas aqui é conhecida como núcleo. E dentro do núcleo é que nós vamos encontrar os cromossomos. Vamos agora conhecer a diferença entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Aqui nós temos uma célula procariótica, ela é formada por o citoplasma, a cápsula, que é esse envoltório, o flagelo. Algumas têm vários flagelos, outras têm apenas uma, outras têm apenas essas fímbrias aqui, que são essas estruturas aqui semelhantes a pelos. Os plasmídeos, ribossomos, que são estruturas não membranosas, é a única organela, porque não é membranosa, ela está presente na célula procariótica, o mesossomo e o nucleoide. Começando pelo citoplasma, ele vai preencher o interior de todas as células procarióticas e ele vai ser responsável por armazenar essas substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida. A cápsula, ela vai proteger a célula contra a fagocitose e como ela contém água, ela também protege contra a desidratação. O nucleóide, ele vai formar o cromossomo. Ele vai ser esse genoma aqui, que é representado, na verdade, nós temos aqui nas células bacterianas apenas uma molécula de DNA. É porque ele fica assim disperso no citoplasma. O mesossomo é essa invaginação aqui, que é responsável pela respiração bacteriana. O flagelo, ele vai servir para a locomoção. O ribossomo, ele é responsável pela produção de proteínas. E o plasmídio, que é um segmento aqui de DNA muito pequeno, que está presente em muitas bactérias, ele vai conter genes que podem estar relacionados com a resistência aos antibióticos. Isso porque eles podem ser transferidos de uma bactéria para outra. E se uma determinada bactéria adquirir resistência ao antibiótico, ela pode transmitir esse plasmídio para outra e transmitir também essa resistência. Aqui nesse slide você está vendo uma célula animal e uma célula vegetal. Nós temos organelas que estão presentes em ambas as células, mas tem algumas organelas que estão presentes apenas nas células animais e outras estão presentes apenas nas células vegetais. Então, nesses próximos slides, eu vou falar uma a uma qual a função de cada organela. Vamos começar aqui falando sobre as organelas comuns nas células animais e também nas células vegetais. Aqui nós temos núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático liso e rugoso, citoesqueleto, a membrana plasmática, lisossomos, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxissomos e ribossomos. Então, essas organelas vocês vão encontrar nas duas células, animais e vegetais. Qual a função do núcleo? A função do núcleo é armazenar informação genética. Isso porque nele é que estão contidos os cromossomos. Então, ele também vai ser responsável pelo centro de controle de todas as atividades dentro da célula. O nucleolo, ele vai organizar os cromossomos. Aqui, quanto maior o seu tamanho, geralmente maior também é a produção desses ribossomos e, consequentemente, a produção também de proteínas. O retículo endoplasmático rugoso vai produzir fosfolipídios e também vai participar da montagem de proteínas. Já o liso, ele vai estar relacionado principalmente à produção de lipídios. Quando falamos de citoesqueleto, o citoesqueleto ele vai ser uma rede de fibras que vai estar presente em todo esse citoplasma, essa região fluida da célula, que vai dar sustentação a ela e também vai manter a sua forma.
Já a membrana plasmática, que é essa região que delimita esse espaço externo, ela vai proteger a célula e também vai controlar as substâncias que entram e saem, através dos transportes passivos e ativos. Os lisossomos, eles vão participar da digestão de partículas e eles podem também participar da reciclagem de organelas envelhecidas e também da reciclagem de macromoléculas. Já o complexo de Golgi, ele está relacionado com a produção, processamento, empacotamento, endereçamento. Aqui vão estar relacionadas várias substâncias, fazendo parte de todo esse esquema aqui, desde a produção até o endereçamento dentro da célula, onde o complexo de Golgi vai estar envolvido. A mitocôndria, ela é responsável pelo processo de respiração celular, então ela fornece energia nesse processo químico. O citoplasma, ele vai ser formado por esse material viscoso aqui, e esse material viscoso e fluido, ele vai ser conhecido como citosol, e é nele que vão estar inseridas as organelas. Já o peroxissomo, ele vai armazenar enzimas que vão catalisar o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. E por fim, nós temos os ribossomos, que eles vão participar da produção de proteínas. Vamos agora conhecer as organelas que estão presentes apenas em células animais. Mas essas duas aqui, elas têm ressalvas. Isto porque, em relação aos centríolos, eles estão presentes na divisão celular, tanto mitose quanto meiose. Então, eles possuem a capacidade de duplicação, eles se duplicam no ciclo da divisão e, no final, eles migram para polos opostos à célula. Esses centríolos, eles estão presentes também em algumas plantas, só que eles não estão presentes em todos os grupos vegetais. Eles vão estar presentes apenas em algumas células de briófitas e também de pteridófitas. Por isso que eu coloquei aqui são exclusivos de animais, mas como eu falei, tem essas ressalvas. O vacúolo também, ele não, nesse caso aqui, desse vacúolo, ele é diferente. A célula vegetal, ela tem vacúolos geralmente muito grandes, são muitos de armazenamento. Esse vacúolo da célula animal, ele, principalmente no tecido adiposo, ele serve para armazenar gordura, mas nas células animais eles costumam ser raros. Muitos desses vacúolos que são encontrados nas células animais, por isso que eu coloquei aqui apenas nelas, eles são conhecidos como vacúolos alimentares, porque eles são formados durante a fagocitose. Então, esses tipos de vacúolos, eles são diferentes, eles não têm a mesma função dos vacúolos grandes que estão presentes nas células vegetais. Vamos conhecer, então, as funções do vacúolo grande, né, dos vacúolos presentes nas células vegetais. Esses vacúolos, que muitas vezes podem cobrir até 90% da célula vegetal, eles são delimitados por uma membrana conhecida como tonoplasto, que é uma membrana lipoproteica formada de lipídio e proteína. Eles podem participar de várias funções, podem armazenar substâncias, participarem do controle osmótico da célula, manterem o pH dela, digerirem compostos celulares, podem participar também da pigmentação de flores e frutos e também podem participar da defesa contra patógenos e herbívoros. Nos cloroplastos é que vai acontecer a fotossíntese, que é o processo responsável pela produção de energia e de substâncias orgânicas. Quanto à parede celular, ela vai ser um envoltório, e ela vai ter como principal função a proteção da célula. Isso porque ela vai estar reforçando toda essa célula aqui de forma externa. Diante disso, ela tem como papel importante evitar a ruptura da célula quando ela estiver em um ambiente com muito líquido. Tchau, gente, por hoje é só. Coloquem essas organelas com carinho em algum local que vocês possam visualizar de vez em quando, porque com certeza vocês podem ser cobrados em alguma questão de vestibular e Enem sobre esse assunto. Beijão e até a próxima aula.